Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Eu sou o pastor Newton, eu sou lá de Curitiba. Tá? Eu, na verdade, eu moro em Curitiba há 20 anos, mas eu sou de São Paulo. Eu cresci numa igreja batista, Batista da Lapa, pastor Davi Clava, e foi ali que eu comecei a minha história de pastorado. Eu fui funcionário do Banco Itaú, eu fiz uma carreira dentro do Banco Itaú, fui crescendo ali, e a gente vai de escada em escada crescendo. E Deus me deu a graça de eu alcançar uma posição muito boa no banco. Trabalhei em todos os setores do Banco Itaú, fui crescendo ali, me tornei diretor. Depois de uns anos, não foi muito tempo, tive que sair, porque Deus me chamou para o ministério sagrado. E ingressei para ser pastor auxiliar da Igreja Batista. E em seguida já fui cuidar de uma congregação. Em seguida o meu ministério começou a crescer, quando eu fundei depois a Missão Evangélica Restaura, ali em São Paulo mesmo. Como o nosso ministério cresceu muito, se espalhou em São Paulo, nós então mudamos para Curitiba, onde eu resido hoje. Continuamos com o meu ministério. E hoje o que eu faço? Eu faço palestras, faço seminários sobre finanças. Algumas vezes faço palestras sobre libertação de criança. Escrevemos 7 livros. Temos uma média de uns 17 DVDs com temas diferentes. O meu site, para você me conhecer, é missãorestaura.com. Ali você pode conhecer um pouquinho mais da nossa história. E é um prazer estar aqui com você falando isso. Eu sou casado com a mesma mulher há 34 anos. Conheci Beth na Igreja Batista mesmo. Nós nos casamos, tivemos 3 filhos. Eu sou um pai muito amigo dos meus filhos. Eu sou muito companheiro deles, porque meus filhos precisam muito de mim. Eu sou muito amante da minha mulher, Elizabeth. Estamos juntos há 34 anos. Ela é minha companheira de guerra, de oração. Vivemos muito bem em família, temos uma família muito abençoada. Deus nos abençoou muito nesses últimos 34 anos. E família para mim é tudo, né? Porque a primeira coisa que Deus vai pedir para mim, conta da minha vida aqui na terra, vai ser a minha família, não vai ser o meu ministério. E cadê sua família? Então, a minha família é a prioridade na minha casa, no meu ministério. Eu louvo a Deus pela família que eu tenho, o Pedro, meu filho, o primogênito, Lucas, o Felipe, e vivemos muito bem. É muito bom ter uma família estruturada, abençoada por Deus. O meu ministério, na verdade, há muitos anos eu falo sobre finanças. Há muitos anos eu prego sobre finanças em centenas de igrejas, milhares. Mais de 1.200.000 pessoas ouviram a nossa palestra. Então é um tema muito nobre. Falar de dinheiro na igreja é um tema muito nobre, mas ao mesmo tempo é um tema extremamente polêmico. Porque de um lado nós temos a teologia da pobreza e do outro a teologia da prosperidade. Nenhuma coisa nem outra, porque a pobreza é uma maldição e a prosperidade ela é uma bênção divina, só que ela pode corromper a vida de um homem, de uma mulher. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que nós não podemos viver na pobreza e nem na miséria. E a Bíblia nos ensina que nós temos que prosperar em tudo que nós colocamos nas nossas mãos nessa terra. Agora, tem um detalhe, que nós precisamos ficar muito atentos. A prosperidade era como a vinha de Noé. A Bíblia nos ensina que Deus deu para Noé uma vinha. E a Bíblia nos ensina que Noé se embriagou com a vinha que Deus deu para ele. E aí você sabe o que aconteceu depois na história de Noé. Foi uma desgraça tremenda. Então, olha só. Deus, Ele quer que você prospere. Então, o meu ministério, ele foi criado por Deus. Deus me colocou isso nas minhas mãos para que eu pudesse ensinar para o povo um caminho de prosperidade através dos princípios divinos. Eu recebi uma pergunta da seguinte forma: pastor, eu ganho R$ 1.500 salário
eu tenho que pagar R$ 1.500 de dívida. Como que eu faço para dar o dízimo se eu não tenho esse dinheiro para pagar, para dar o dízimo? Em primeiro lugar, entregar dízimo, entregar oferta na casa do Senhor é um mandamento. Em segundo lugar, é um princípio de fidelidade e honra. Em terceiro lugar, é uma escolha que você vai ter que fazer pela fé. Então muitas pessoas me perguntam isso, mas pastor, não sobra dinheiro para me dar. Como é que eu faço? Então eu ensino a seguinte coisa. Jesus nos disse que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então vamos pontuar o seu problema. Primeiro, se você está endividado, é porque você administrou mal o seu dinheiro. Esse é o primeiro passo. Segundo, se você está endividado, é porque você não sabe como lidar com o dinheiro na sua mão. Terceiro, a dívida é uma maldição. Ela não é uma bênção. Quarto, se você ficou endividado, foi porque você cobiçou e comprou acima das suas posses. Mas a pergunta é a seguinte: tudo bem, pastor, concordo com tudo isso, como eu vou resolver isso? Em primeiro lugar, você precisa tomar uma atitude. Realmente você deve R$ 1.500 e você tem que pagar R$ 1.500 de conta. Então, o que é prioridade para você? É você que vai escolher isso. Então, como é que você faz? Prioridade. Se você mora de aluguel, é pagar seu aluguel. Depois, pagar a luz e a água. Ok? Mas o que vem na frente disso? Vem o dízimo. Então, eu quero lhe dar um desafio de fé. Quando você pegar seu dinheiro, você tira o aluguel, você tira o dízimo e tira as ofertas. Você vai entregar em todos os cultos. Você estipula o valor das ofertas. O dízimo é 10%. As ofertas que você vem no culto de terça e domingo, você estipula isso. Ok? O que sobrou, você põe a prioridade. O que sobrou agora é o aluguel ou a prestação da casa. A luz e a água. Telefone é supérfluo, você corta. Telefone pós-pago, você corta. E as outras contas, Casa Bahia, cartão de crédito, você vai ter que ir no banco negociar tudo. Você para de pagar tudo. Você paga o que é prioridade. Esse é o caminho para você começar a prosperar. Porque no primeiro dia que você der um passo de fé, Deus vai reverter essa maldição que está sobre sua vida. E você vai conseguir viver muito bem nessa terra, com aquilo que Deus tem te dado. E Ele vai multiplicar a tua semente, a tua bênção, a tua colheita. Olha só. Existem pessoas que vivem na miséria. É uma maldição. Existem pessoas que vivem na pobreza. É uma outra maldição. Existem pessoas no nosso meio evangélico, ou fora do nosso meio, que vivem com as suas necessidades supridas. Veja bem. Pessoas que vivem na miséria, pessoas que vivem na pobreza e pessoas que vivem com as suas necessidades supridas. E existem pessoas que têm uma vida de prosperidade. E existem pessoas que são ricas. Essas são poucas. Essas são algumas. Essas é um bom número. Mas a pobreza e a miséria é uma multidão de gente. Como eu vou resolver isso? O que é ideal para o ser humano? O que é ideal para o ser humano é ele viver bem. Viver uma vida de prosperidade. Por quê? Se você vive na prosperidade e não se corrompe com a prosperidade, porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor, em Provérbios 10, verso 7, a bênção do Senhor enriquece e não traz dor. Então a prosperidade é uma vida de conquista. Você vai conquistando tudo que você planeja. Ela não vai cair do céu. Primeiro porque ela vem através do princípio de você honrar a Deus em primeiro lugar, trazendo o seu dízimo e as suas ofertas. Segundo, sendo um bom administrador daquilo que sobrou. Terceiro, conseguir ajuntar algo para você poder ter um futuro melhor, para você, para sua esposa, para os seus filhos. Então, prosperidade é você viver em abundância. Eu conheço pessoas que ganham 2 salários mínimos, que num período de 20 anos de trabalho, compraram um terreno, construíram uma excelente casa, já se aposentaram, ganham 2 salários mínimos, e vivem uma vida plena. Tem um bom carro, um carro de 40, 50 mil, tem mais um carrinho velhinho para poder andar para fazer as feirinhas dele, e todo ano faz uma viagem
para o Nordeste para ver a família. São evangélicos. Ganham, o marido e a mulher juntos devem ganhar 3 salários mínimos. E vivem de uma forma plena. Por quê? Porque aprenderam um princípio. Construíram um caminho de prosperidade. Conquistaram muitas coisas. Com apenas, talvez, R$2.000, R$2.100 por mês o casal. Tem gente que ganha muito dinheiro e não tem nada. Então, o que eu quero dizer para você? Que você não deve se conformar aonde você chegou e não deve se conformar com aquilo que você tem. Porque se você sente dentro de você que você não está bem com aquilo que você tem, é porque isso dá um desconforto para você. Porque você precisa se realizar como ser humano. E para finalizar minha fala aqui com vocês, eu quero mandar uma bênção sobre essa cidade de Votorantim. Abençoar cada morador dessa cidade. Abençoar o prefeito, os vereadores. Quero orar para que Deus possa dar para esses homens que cuidam dessa cidade, desde o prefeito até o menor, que eles possam ter consciência, que eles possam ter responsabilidade, que eles possam ter temor de Deus para cuidar desse povo que está nessa cidade de Votorantim. Uma cidade linda, histórica, com lugares tremendos para você passear com a sua família. Uma das melhores cidades de São Paulo, sem dúvida. E que Deus possa abençoar muito essa cidade de Votorantim. E que cada morador, cada mulher, cada jovem possa experimentar a graça de Deus. E que essa cidade possa ficar livre dessa maldição das drogas, do vício. Que essa cidade possa ficar livre desse mosquito desgraçado e miserável que tem matado milhões de pessoas aqui no Brasil. Que Deus abençoe essa cidade. Que Deus abençoe cada morador dessa cidade. E cada morador possa experimentar a graça salvadora de Jesus Cristo. Eu lhe abençoo, em nome de Jesus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Tua criação cantando louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, com a criação eu canto louvores ao Rei. És tudo para mim, Jesus, tudo para mim, e eu te adorarei. Levante os seus 2 braços, suas 2 mãos, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, porque Ele é santo, 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 santo. Abra sua Bíblia, não precisa abrir, vai ter a Bíblia ali, mas você pode abrir se você quiser. No livro de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Eu quero ler aqui para você a Escritura Sagrada. Vamos ler. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhe Jesus, isso é Jesus que está falando, passemos para outra margem, ou passemos para o outro lado. Deixa eu explicar para você essa situação, para você se localizar. Todos os anos, vai fazer aí já uns 28 anos, eu vou para Israel. Todo ano eu pego minha família e vou para Jerusalém. Eu passei 6 meses morando em Israel. Fui estudar 6 meses em Israel, para me conhecer um pouquinho mais da Escritura Sagrada. E me assentei aos pés de pastores de
sacerdotes de sinagoga, que são judeus messiânicos. Você quer falar comigo? Ok. E eu conheci muito todo o território de Israel. Eu viajei por todo o território. Conheço muito bem aquela nação. Esse aqui é o lago, é o Mar da Galileia. Que na sua Bíblia você vai encontrar como Mar da Galileia, ou você vai encontrar como Lago de Nazaré. E eu vou te dar só um panorama disso aqui, ó, do verso 1. O lago da Galileia, o Mar da Galileia, que você lê na sua Bíblia, que é o Lago de Nazaré, da região de toda Nazaré ali, ele tem 24 quilômetros de extensão. É um lugar pequeno. Ele não é um rio, é um lago muito grande. 24 quilômetros de extensão. A largura dele é 12 quilômetros. Não é tão largo. É um lago muito grande. Quando você sobe para o Monte das Bem-aventuranças, ali, na região da Galileia, do outro lado você vê a Síria, esse país que está em guerra aí, civil. Dá para você ver a Síria do outro lado. Você vê a Síria. Então isso aqui se passou nessa região, aqui. Eu tive lá. Eu visitei todos os pontos onde Jesus fez milagres. Eu visitei todos os lugares por onde Moisés passou. Eu queria conhecer a história de fato. E aqui, olha o que acontece. Eu quero mostrar o texto para você. Vamos ler Bíblia. Porque Bíblia não tem como refutar o que a Bíblia diz. Aqui é Jesus falando. E olha o que ele fala. Olha que interessante. Ele vai dar uma lição para os discípulos. Ele vai dar uma lição para os discípulos que também hoje serve para nós. Porque a palavra de Deus é viva. Porque tudo que foi escrito, Romanos capítulo 15, diz assim: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Isso aqui não está à toa, tem um propósito, tem um motivo. E você vai descobrir o motivo. Você vai perceber que Jesus, ele planeja uma viagem. Ele faz um plano para viajar de barco. Então ele fala assim: vamos sair daqui e vamos atravessar para o outro lado. Ele planejou uma viagem. Ele fez um propósito. Ele fez um plano por umas 2, 3 horas, mas era um plano. Qual era o plano dele? Era chegar do outro lado do rio, do Mar da Galileia. Então ele disse para os discípulos: olha, vocês arrumem um barco e nós vamos viajar, pegar o barco e vamos para o outro lado. E aonde depois você sabe que ele vai encontrar um cemitério, aonde tem um homem endemoniado lá. Daqui a pouco nós vamos chegar no cemitério, mas vamos primeiro para o meio do lago. E eu estive nesse lago, eu falei: Jesus, eu estive lá com alguns pastores estudando. Eu falei para Deus, no meio do lago da Galileia: o Senhor pode dar um vendaval aqui agora? O Senhor pode mandar um vento e uma chuva para derrubar esse barco onde nós estamos? E você acredita que Deus fez isso? Mandou um vento, uma tempestade do nada no Mar da Galileia, que o nosso barco, que era para 7, 8 pessoas, quase que afundou de fato. E dá um medo tremendo, gente. É uma coisa impressionante. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Todas as vezes, escute só o que eu vou lhe falar. Ouça, igreja de Jesus. Ouça, discípulo amado de Jesus. Todas as vezes que você fizer um plano para a sua vida, um plano, ou traçar um propósito para a sua vida, ouça, igreja de Jesus. Todas as vezes que você fizer um plano para a sua vida, ou traçar um propósito, tem um inimigo à espreita, ouvindo o que você está planejando. Por isso que o teu plano tem que ser debaixo do sangue de Jesus. Você vai ver que na história aconteceu uma coisa interessante. Por quê? Porque você tem um inimigo que está tentando achar uma brecha para entrar nesse plano, nesse propósito que você traçou para a sua vida e afundar o seu barco. E aí Jesus disse: olha, vamos para outra margem do rio.
Então, olha o que aconteceu. Vamos para o próximo texto, que é o verso 36. E eles, os discípulos, deixando a multidão, o levaram consigo, Jesus, assim como estava, no barco. E havia também outros barcos. Então eles subiram no barco e traçaram a viagem. 12 quilômetros é pertinho, irmão, de barco. Dá uma viagem de 1h30 isso aí. Um pouquinho menos, dependendo do vento. Põe o próximo texto. Olha só o que aconteceu. E de repente, do nada, se levantou uma grande tempestade de vento. E as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Deixa eu lhe falar uma coisa para você. Aqui Jesus vai dar uma lição para aqueles homens. E vai dar para nós também nessa noite. Quando você traça um plano, quando você traça um propósito para o seu casamento, quando você traça um propósito para o seu ministério, para o seu trabalho, para a sua empresa, você tem que ficar firme no propósito que você planejou, porque vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque o Senhor é contigo. Deus é contigo. A única coisa para não dar certo é se você planejou mal. Mas se você planejou alguma coisa para o bem da sua família, para o bem seu, para o bem-estar seu, para o bem-estar do seu casamento, da sua empresa, o inimigo está vendo isso, e isso chama a atenção do inimigo. Deixa eu lhe falar uma coisa para você. Olha só. Quando vocês forem para Nazaré, muitos de vocês vão para lá, logo logo. Quando vocês entram em Nazaré, e vão conhecer o lugar, a região onde Jesus nasceu. Olha que interessante. Quando Jesus nasceu, apareceu estrelas indicando o lugar. Você percebeu uma coisa? Que quando Jesus nasceu, todas as regiões celestiais se mobilizaram contra Jesus? Você sabia disso? Por quê? Quando Deus começou a cumprir o propósito dele, olha só, quando o próprio Deus começou a cumprir o propósito dele, vou repetir para você, quando o próprio Deus começou a cumprir o propósito dele, que era Jesus na terra, para salvar toda a raça humana, aquilo chamou a atenção das trevas. Chamou a atenção de Satanás e seus demônios. O que foi que aconteceu? Herodes ficou desesperado. Falou assim, ó, eu quero que vocês descubram o lugar onde está nascendo o rei dos judeus. Eu quero que mate ele. Mas Herodes não sabia. Porque os pastores falaram para Herodes, ó, Deus vai cumprir um propósito aqui na terra. Vai nascer o rei dos reis, o senhor dos senhores. Eu falei, opa, eu sou rei, não? Está nascendo um homem nobre na terra. Está vindo um homem tão nobre que vai mudar a história de milhões e milhões e milhões de gerações de pessoas. Aquilo chamou a atenção do mundo espiritual. E Herodes, de uma forma assassina, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Você se lembra disso ou não? Sim ou não? Mas por quê? Quem estava por detrás de Herodes? Hein? Alô? Quando eu falar alô, você fala oi, ok? Alô? Vamos testar de novo. Alô? Quem estava por detrás de Herodes? Satanás. O que ele estava fazendo? Ele queria abortar o plano de Deus. Ele queria matar Jesus. Ou a gente para esse homem agora, ou a gente para esse bebê agora, mata ele agora, porque se ele crescer e chegar até nós estamos roubados. Então Herodes vai e manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Só que não chegou a Jesus. Sabe por quê? Porque tinha um propósito naquele negócio. Escute só. Toda vez que você traçar um projeto, seja para a sua empresa, seja para o seu casamento, seja para o seu grupo de ensino, seja para o seu grupo de casais, seja o que for, o inimigo vai tentar se levantar para tentar
desestimular você e tirar as pessoas que você vai ministrar da sua história. Olha aqui, o que aconteceu? O que Jesus ia fazer? Ele não ia fazer uma viagem, ele traçou uma viagem, mas ele tinha um plano. Jesus tinha um plano. Qual era o plano dele? Ele queria chegar em Genezaré, do outro lado. Por quê? Havia um homem que ia receber o impacto da libertação. Havia um homem que ia receber o impacto da salvação. E toda uma cidade ia ser tocada por causa de uma pessoa. Então olha só. As coisas não estão dando certo, não é porque você é ruim. Alô? As coisas não dão certas, não é porque você é ruim. As coisas não estão dando certas, não é porque você talvez fracassou. Não. Foi o inimigo que paralisou você, colocando em você, atrás de você, do lado de você, o espírito de desistência, de medo, de continuar o que você começou há anos atrás. E aí Jesus disse, olha, vamos viajar para Genezaré, entrar no barco, de repente do nada, uma tempestade de vento veio sobre o barco, e a Bíblia diz que as ondas batiam dentro do barco, de modo que o barco já enchia de água. Mas quem estava no barco, irmão? Quem estava lá? Jesus. Isso faz uma diferença tremenda. Isso faz uma diferença tremenda. Se Jesus estiver na sua vida de fato, se Jesus estiver na sua vida de fato, se Jesus de fato for o Senhor da sua vida, porque para muitos Jesus só é Salvador, porque hoje o Evangelho é gospel, porque todo mundo é crente, Gretchen é crente, não sei quem mais é crente, é o Evangelho gospel, mas se Jesus for realmente o Senhor da sua vida, se você convidou Ele para o seu casamento, se você fez dele o Senhor da sua história, o Deus da tua vida todinha, não importa o que aconteça, tudo que você traçar vai dar certo aqui nessa terra para você, e Ele vai fazer com que você chegue no destino que Ele planejou para você. Quando Jesus entra no barco, meu irmão, faz uma diferença tremenda. Há uns anos atrás, não faz muito tempo, acho que uns 9 anos, eu tive um infarto. Tem algum médico aqui dentro? Hoje um amigo meu teve um infarto lá em São Paulo. Eu estou com 54 anos de idade. Tenho 3 filhos. Sou pastor há 34 anos. Há 34 anos eu pastoreio. Fui diretor do Banco Itaú. Deus mandou largar o banco para ser pastor. Eu falei, Deus, você sabe quanto que eu ganho aqui? Eu falei para ele, você sabe quanto que eu ganho aqui nesse banco? Ele falou assim, eu sei, porque eu fui que te dei essa profissão para você, eu que te dei faculdade, eu que te dei tudo para você, eu sei quanto você ganha. Eu falei, eu ganho aqui quase 50 salários mínimos, fora os benefícios e não sei mais, o que mais. O senhor está mandando eu largar o banco? O senhor está mandando eu sair do banco e ser pastor? O senhor está bem, Deus? Porque eu estou mal. Ele disse, se você me obedecer e me deixar ser o Senhor da sua vida, eu vou te dar o dobro do que você ganha no banco para você. Eu falei, eu fechei com o senhor, ele está fechado. E olha só. Então eu achei que ia ser fácil. Eu achei que ia ser uma moleza. Aí descobri, o meu primeiro salário na igreja era 1 salário mínimo. Falei, meu Deus, o senhor falou que ia me dar o dobro. Pois é, filho, não posso dar agora, você está em treinamento. Então eu passei alguns anos difíceis e tive muita dor de cabeça. Mas um dia eu tive um infarto. E você sabe que infarto é 5 minutos para socorrer o cara. Se tiver uma pessoa que sabe socorrer. 5 minutos.
E aí, eu caí duro no chão da minha casa. E meu filho pequeno, que hoje está com 16 anos, pequenininho, me viu morrendo na cama. E Beto começou a gritar, Beto ficou desesperado, não sabia o que fazer. Falei, Beto, estou tendo um infarto, vou morrer aqui. Então meu filho pequeno subiu em cima de mim, vem aqui, sobe aqui. Olha o que ele fez comigo, sobe aqui, deita aqui no chão. Deita aí, de barriga para cima. Meu filho pequeno subiu em cima de mim. Segura eu aqui, tá? Ele falou, pai, o senhor não vai morrer. Eu falei, estou morrendo, filho. O senhor tem um chamado e um propósito. Não acabou seu tempo. Ele tinha 7 anos de idade. Aí ele falou, pai, peraí. Foi lá, pegou o óleo da unção, meteu o óleo na minha cabeça. Pai, levanta em nome de Jesus. Eu levantei. Obrigado, entendeu? Aí eu levantei. Deixa eu terminar a história para você. Então levantei e fui para o hospital. Fui para o Instituto de Coração de Curitiba. É um baita de um centro de cirurgia cardíaca tremendo. Um dos melhores hospitais de Curitiba. O médico falou assim, o senhor vai morrer, você vai ter mais uns 5 infartos daqui a 10 minutos. Eu falei, está amarrado. Você tem que ficar na UTI internado. Fiquei internado mais 10 dias no hospital. Só que quando chegou os 10 dias, era uma sexta-feira, eu tinha que viajar para São Paulo. E o médico falou, você não pode sair, nós vamos fazer uma cirurgia em você. Eu falei, não. Se você sair do hospital, você tem que assinar um termo de responsabilidade. Eu falei, então, eu saio. Mas por que o senhor vai sair? Eu falei, porque eu tenho um propósito. Doutor, médico, eu tenho um propósito. Qual é o seu propósito? Eu tenho que pregar hoje lá em São Paulo. Era uma sexta-feira de manhã. Eu tenho que estar 8 horas da noite num púlpito pregando. Ele disse, não pode, mas eu posso sim. Se o senhor for, você vai morrer. Eu falei, não tem problema, eu morro pregando. Então você tem que assinar um termo que você é responsável por isso. Eu falei, eu assino qualquer coisa. Assinei o termo. Falei, Beth, estou de alta. Nossa, amor, estou de alta, vem me pegar. Já aproveita, faz minha mala, põe os livros no carro, pega a intercessora nossa, era uma mulher de uns 130 quilos, mais ou menos. Intercessora, olha só, intercessora. Passa no hospital e me pega e já vamos direto para São Paulo, do hospital mesmo. Então minha esposa foi com o carro para o hospital do coração, me pegou ali. E aí, eu saí de pijama do hospital. Foi no próximo hotel que tiver na estrada, eu troco de roupa. Então eu peguei, deixa que eu dirijo. Fui dirigindo já. Andei 100 quilômetros mais ou menos de Curitiba até ali a região, se você conhece, 4 Barras. Do nada, estava um dia lindo, com sol, igual fez hoje. Do nada, de repente, assim ó, vem aqui ó. Do nada, se levantou uma garoa, nem foi vento. Eu estava andando a uns 100 por hora, o carro derrapou e virou na pista. Uma vez, 2 vezes. Foi rodando, rodando. Eu só ouvi o grito da minha mulher. Jesus! E eu falei, Senhor, eu vou morrer hoje, então por favor, cuida dos meus filhos. E a intercessora desmaiou. O carro rodou, quebrou, passou assim por cima do guarda-reio, voou e caiu a 50 metros no abismo. Isso é para curar infarto, irmão. Quando eu caí lá embaixo, eu percebi que o carro estava indo para dentro de um rio. Falei, Beth, nós estamos vivos. Porque o céu não vai ter esse capim feio que tem aqui. Estamos vivos. É quando
eu tentei abrir a porta do carro, eu vi que tinha um rio, ia levar o carro embora. Porque o carro estava assim, ó, balançando para trás para ir para o rio. Cada o peso das malas, dos livros, do material, e a intercessora 130 quilos atrás, irmão. Falei, meu Deus, o que vai acontecer? Aí eu peguei, tirei a Beth, mandei ela descer, ela saiu rapidinho do carro. Aí o carro foi mais para trás ainda. Falei, Beth, eu sei nadar, então vamos tirar, bati na cara da irmã, bati na cara dela, acorda, irmã, pelo amor de Deus. Ela acordou. Pastor, o que aconteceu? Eu falei, nós estamos na fria, nós estamos num buraco desgraçado, minha filha. E para tirar ela, porque ela não podia sair pela porta de trás, ela tem que sair pela porta da frente, ela tem que pular o banco. Porque senão, se ela sair por trás do carro, ela pulou, o carro animou, aí o carro veio para frente. Ela saiu, eu saí, e o carro ficou lá. Aí estabilizou o carro. Aí eu olhei lá para cima e falei, meu Deus, nós temos que subir esse morro. Aí nós subimos o morro, com muito sacrifício nós subimos o morro. Eu falei, aí a intercessora falou assim, pastor, isso é um sinal de Deus para vocês voltarem para Curitiba. Eu falei, não, você volta a pé. Eu tracei um plano, minha irmã. Eu saí de Curitiba com um propósito. Eu vou chegar no destino que eu planejei. Porque Deus está comigo. Eu falei, pastor, como é que você vai tirar o carro lá de baixo? Deus vai mandar anjo, eu não sei o que vai fazer. Vai fazer uma coisa, mas pastor, olha essa estrada de perigo. Eu falei, vamos orar em línguas estranhas. Então nós começamos a fazer o seguinte, olha só, é loucura, tá? Se você crê em loucura, você tem que crer na Bíblia, né? Nunca vi um livro mais louco do que a Bíblia. Então, a estrada era grande, nós ficamos naquele pedaço, e garoa caindo, e eu comecei a fazer o seguinte, de um lado para o outro, Beto de um lado e eu do outro, na ponta lá, relabaxara cantalabaxara canderebaxá. Senhor, manda um anjo. Relabaxara cantalabassurialabás. Manda um anjo, Senhor. Relabaxara cantolobassurialabás. Senhor, nós temos que chegar lá, manda um anjo. De repente, e a intercessora chorando. Pastor, você não me ouve. Não, se eu tivesse ouvido ela, meu irmão. Parou um carro, um Fiat 147. Nunca mais me esqueço daquele carro. O carro para, assim, a 1 metro da onde a gente estava orando, e me desce um homem de 2,30 metros de altura. Acho que aquele homem devia ter uns 2,30 metros de altura, irmão. De paletó, todo arrumado. O cabelo loiro, os olhos azuis. Ele chegou para mim e falou assim, ele chegou num barranco, olhou o carro lá embaixo e falou assim, pois é, servo do Deus Altíssimo. Viemos aqui para te socorrer. Eu falei, vem cá, eu te conheço. Ele falou, não, você não me conhece, mas eu te conheço. Eu sou o teu anjo, que ando com você desde o dia do seu nascimento. Fui enviado para cuidar só de você. Você sabe meu nome? Eu sei. Seu nome é Newton. A sua esposa chama-se Elizabeth. Hoje você tem que estar em São Paulo para pregar. Às 8 da noite. Vou te levar até lá. Mas nós vamos tirar o carro. Daqui a pouco apareceu um outro carro. Um jovem, bonito. Pensa num homem bonito. Os olhos azuis. Sobrancelhas da cor do cabelo loiras. Todo bem arrumado. 1,90 m, 2 de altura. Então ele falou com outro homem, esse é o carro que nós vamos ter que tirar lá de baixo? Então os dois, ele foi no capô do carro, 147, do Fiat, pegou uma corda, desceu o morro, amarrou a corda lá embaixo. Falou assim, fique tranquilo, nós vamos puxar esse carro para cima.
Porque o carro não aconteceu nada, não tem nada quebrado. Então eles pegaram uma corda, desceram, amarraram e subiram o carro. Quando colocaram o carro na estrada, no acostamento, ele disse: vai para o teu propósito, porque o Senhor Altíssimo é contigo, filho do Deus Altíssimo. Meti o pé a 130, 140, irmão. Cheguei em São Paulo para pregar naquela noite. Toda vez que você faz um projeto para a sua empresa, um plano para o seu casamento, planeja alguma coisa, tem um inimigo que te odeia. Esse plano foi Deus que colocou no teu coração. Mas o inimigo não quer ver você feliz. O diabo quer te ver derrotado, irmão. E sabe o que você faz? Você baixa a guarda. Você fala: eu baixei a guarda. Olha só que essa história, de repente, do nada, apareceu um vento. E o barco começou a encher de água. Por quê? Porque o diabo queria matar Jesus afogado. Alô? Alô? O diabo queria matar Jesus afogado. Sabe por quê? Porque o diabo sabia que se Jesus chegasse naquela outro lado, ele ia fazer um estrago no inferno. O diabo sabe que se você cumprir os seus propósitos, se você chegar, cumprir o seu planejamento de vida, você vai ser um homem tremendo na mão de Deus nessa cidade. O diabo sabe disso. O que ele faz? Então ele entra no meio do negócio para fazer você desistir daquilo que você tanto pensou e planejou. Olha só o que aconteceu. Olha só. Põe o próximo texto. Ele, porém, dormia. Olha aqui, Jesus é tremendo, né? Sabe por que ele dormia? Porque ele sabia que ele ia chegar lá. Acontecesse qualquer coisa, ele sabia que ele ia chegar lá. Sabe por quê? Porque ele planejou aquilo. Ele falou: nós vamos para o outro lado. Por isso, meu amado, que você não pode desistir. Você não pode desistir do seu casamento. Por quê? Porque ele vai dar certo. Mas pastor, eu estou passando um conflito tremendo com a minha mulher. Está tão difícil. Mas você planejou uma vida com essa mulher. Você disse no altar: até que a morte nos separe. Você planejou o seu futuro com ela todinho ali. E o inimigo ouviu isso e vai tentar interromper isso aqui nessa terra. Você está me entendendo, irmão? Deus já falou com você. Deus já falou com você hoje o que tem que falar. E a mensagem dele para você é essa: não desista, cumpra o plano, cumpra o propósito. E aqui, ó, eles ficaram desesperados. Sabe qual é o primeiro sintoma que vem quando a pessoa faz uma coisa e não dá certo? É o medo do que as pessoas vão falar. Mas eu planejei isso. O que vão dizer meus parentes, meus amigos, meus filhos? O que vão dizer? Deus quer te usar, você sabe disso, né? Deus quer usar a tua vida. Então Ele está te preparando. Mas para você ser usado por Deus, você precisa ser uma pessoa de muita perseverança. Ele estava dormindo numa almofada. E os discípulos despertaram Jesus. E falou: mestre, você não está vendo que nós vamos perecer? Eles estavam achando que iam morrer. Bom, se Jesus está na tua vida, você não morre agora. O teu dia vai chegar, mas vai ser o dia que Deus preparou mesmo. Tem muita morte prematura acontecendo no Brasil. Muita gente morrendo prematuramente. Hoje de madrugada eu falei para o pastor Carlos, uma pessoa de São Paulo me ligou, uma mulher, uma moça que eu casei, esse casal. Pastor, desesperada, 2 da madrugada, eu falei: meu, o que está acontecendo, filha? Quem é? Soninha, que está com meu marido, teve um infarto, está na UTI. Falei: mas do nada, pastor, me ajuda. E o teu pastor está dormindo. Falei: meu Deus, liga para Curitiba. Falei, põe aí
Liga o telefone no Viva Voz, deixa em cima da mesa, fica em pé. Que nós vamos em espírito lá no hospital agora onde ele está. Nós vamos lá. Porque vocês têm um plano, vocês têm um propósito. Ele não vai morrer não. Mas pastor, foi 2 infartos essa semana. Um na quarta-feira de cinza e um hoje, pastor. Eu já fui direto. Espírito de morte, demônio maldito, eu te repreendo. Você não vai interromper o propósito desse homem aqui na terra não. Ela acabou de me ligar agora, 2 da tarde. Falei, pastor, está ótimo, está bonzinho, graças a Deus. Qual é o teu medo? Está com medo da crise, é? Está com medo de ser mandado embora do emprego? Isso é Satanás fazendo isso. Você tem que ser um homem firme na fé. Jesus disse, olha o que ele falou para os discípulos. Eles acordaram Jesus, põe o próximo texto para mim. E ele, levantando-se, foi orar. Ele foi orar? Alô? Ele foi orar? Foi? Foi orar? Então tem uns irmãos quando estão em crise. Irmão, você precisa discernir o tempo. Há momentos na nossa vida que nós temos que discernir, ter o discernimento. Quem está por detrás da circunstância? Quem está fazendo aquilo? Quem é que está manobrando aquela situação contra a minha vida, contra meu casamento, contra meus filhos? Quem está por detrás? Porque existe momento das circunstâncias que são os inimigos, demônios querendo paralisar a igreja. Jesus disse, ele não foi orar, papai, me ajuda aí, que o barco está cheio de água. Não, sabe o que ele fez? Ele se posicionou, alô? Ele se posicionou. Quem se posiciona define aonde vai chegar. Quem se posiciona em Deus, em Cristo, e se posiciona no seu propósito, define aonde ele vai chegar. Ele se posicionou e falou assim, peraí, esse vento não é normal não. Esse vento não é normal não. Tem alguma coisa por detrás. Ele repreendeu o vento, porque tinha um demônio. Que Satanás mandou matar Jesus afogado. Por quê? Porque se ele mata Jesus ali, Jesus não ia libertar o gadareno. E se ele não liberta o gadareno, a cidade todinha não ia ser evangelizada. Então o inimigo sabe o que vai acontecer. O diabo sabe que você vai vencer. Os demônios sabem que você está debaixo de uma bênção divina aqui nessa terra. E ele vai fazer de tudo para você desistir, para você parar. Muitos de vocês estão aqui hoje. Acordaram hoje, domingo, 14 de fevereiro de 2016. Acordaram hoje com um desânimo na sua alma. E falou, meu Deus, estou tão desanimado hoje. Então Deus te trouxe aqui para você me ouvir nessa noite. Que esse desânimo não é um sintoma da sua alma, é uma ação maligna tentando paralisar você aqui nessa terra. Porque depois do desânimo vem a desistência. Depois da desistência começa o problema da depressão. E depois da depressão você pode desencadear uma síndrome de pânico. Alô? Fala para o teu vizinho, olha para a carinha e fala assim, hoje Deus vai sacudir você. Então Jesus começou a repreender. Cessa! Vento, cessa! Tempestade, pode cessar agora. Porque nós temos um plano, nós temos um propósito, nós vamos chegar do outro lado. Porque o diabo sabia. Irmãos, os demônios são assim, ó. Quando você for para Israel estudar lá uma semana, você vai aprender cada coisa incrível naquele mar da Galileia. Os demônios estavam tudo de olho. O homem está chegando aí, gente. Se ele atravessar esse mar, nós estamos roubados. Gente, se essa igreja crescer mais do que está crescendo,
Nós estamos perdidos, nós vamos ser expulsos de Votorantim e vamos ter que ir para outra cidade. A gente não pode voltar para o inferno. Então vamos fazer de tudo para tentar e se infiltrar. E vocês vão na frente. Sabe por quê? Porque espírito de desânimo é um espírito residente. Alô? Espírito de desânimo é um espírito residente. Sabe o que é o espírito residente? É o demônio que abre a porta para os outros entrarem. Aqui teve alguns homens, aqui tem homens casados, que vieram para a igreja porque a mulher arrastou hoje. Porque a mulher arrastou para a igreja. Sabe por que arrastou? Você estava desanimado. Você não queria nem sair do quarto, estava deitado na cama. Hoje eu nem vou para a igreja. A mulher, vamos sim, amor. Vamos sim. Vamos que Deus vai falar com você. Não, amor, eu vou domingo que vem. E a mulher te catou e te arrastou. Você está aqui dentro sentado hoje. Você não queria nem estar aqui hoje. Jesus repreende o vento, manda o mar se calar, e o vento cessou, e fez uma grande bonança. Aí veio a paz. Aí olha o próximo texto, olha que interessante que a Bíblia diz aqui nessa história. Então lhes disse Jesus: por que vocês são medrosos? Qual é o medo que vocês têm? Vocês são pescadores, vocês são caiçaras, vocês conhecem esse mar os 4 cantos desse mar, vocês conhecem tudo, vocês nadam aqui todo dia, vocês cresceram aqui nesse mar, vocês pescam aqui todo dia, vocês estão todos os dias aqui, a vida inteira nesse mar, e agora vocês estão com medo dessa tempestade. Que medo é esse que vocês têm? Medo do quê? Quer desistir? Voltar para trás? Muita gente, irmão, desiste de seus projetos. Elas desistem, porque não é porque elas não têm capacidade, é porque vem uma força maligna contra elas, e põe um desânimo nela, porque vem pessoas e falam assim, isso não vai dar certo não, imagina. Eu conheci um pastor, amigo meu, lá em São Paulo, amigo meu, vê só, que o diabo é sujo. Há uns 29 anos atrás, eu tive um sonho, que eu ia vender muita coisa. Eu falei, meu Deus, eu vou gravar minhas mensagens para vender e vou fazer meu livro. Aí, eu peguei esse sonho e compartilhei com um amigo meu, um pastor lá de Santo André, São Paulo. Falei, cara, tu é meu amigo. E amigo a gente conta tudo, né? Falei, estou com um projeto tremendo aqui no meu coração. Aí ele falou assim, qual que é, Nilton? Cara, eu vou gravar umas mensagens em DVD, vou escrever meu livro, vou mandar para a gráfica. Ele falou assim, isso é bobagem, cara. Que isso não dá nada. Imagina, Nilton, para com essa bobagem. Para com isso. Cara, isso aí é mó furada. Falei, cara, meu livro vai vender no Brasil todo. Falei, esquece essa bobagem. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu fiquei tão endemoniado, tão bravo com aquele pastor, que eu deletei o nome dele da minha história. Fomos criados juntos na igreja Quadrangular, na igreja Batista, depois fomos para Quadrangular. Fomos criados juntos. Aí, cancelei o telefone dele, casei e fiz minha trajetória de vida. Aí o ano passado, olha, depois de quase 30 anos, em 2014, eu fui fazer, todo ano eu faço isso, com a minha esposa, que depois de 34 anos de casamento, tem que fazer todo ano, né? Fui fazer uma lua de mel com a Beth, ela tinha um sonho de ir para Dubai. Minha esposa. Tá bom, vou te levar para Dubai, para lua de mel. Levei minha esposa para Dubai, passamos 10 dias em Dubai. Aí, estou lá em Dubai, tomando um café lá no Dubai Mall, o telefone toca. Ô, Nilton! Eu falei, quem que é? É o pastor fulano de tal. Fala, pastor. Eu não me lembro de você não, mas... é o fulano de tal. Aqui de Santo André. Amigão, e aí, beleza? Onde que você está, Nilton? Eu não queria falar, né, irmão? Fica chato você falar que está em Dubai com a esposa. Não, eu estou viajando com a minha mulher. Mas onde você está? Ele insistiu, eu estou em Dubai.
É que eu queria falar com você pessoalmente. Preciso muito falar com você. Eu falei, meu Deus do céu. Quando chegar no Brasil, eu vou para São Paulo. E de fato eu peguei um avião, eu moro em Curitiba. Peguei um avião em Curitiba, fui para São Paulo, passar um dia com ele lá. Aí ele falou assim para mim, Nilton, eu preciso de uma ajuda muito grande. O que está acontecendo? Rapaz, eu construí essa igreja aqui e financiei essa igreja pelo banco, a construção toda, e nós não estamos conseguindo pagar mais. Estou desesperado. Eu preciso de 130 mil reais, senão o banco vai hipotecar essa igreja, vai tomar a igreja nossa. Já paguei quase 70% do valor. Falei, mas negociei, eles não querem, já está na justiça correndo isso aí. 130 mil a gente quita. Eu falei, cara, por incrível que pareça, eu tenho no investimento num banco o dinheiro dos livros que você falou que não ia dar certo. Falei para ele. Sabe por quê? Se eu tivesse ouvido ele, eu tinha desistido do meu maior sonho da minha vida. O ano passado, a editora nos chamou e falou, pastor, você está com quase 500 mil de títulos vendidos. Falei, nossa, que bênção. Falei, por incrível que pareça, você foi usado por Satanás, meu amigo, para impedir o meu projeto, o meu processo de vida aqui na terra. Mas eu não te ouvi. Eu não te ouvi. Eu segui em frente do meu propósito. E cheguei aqui. Eu estou aqui. Eu não vou te emprestar o dinheiro. Eu falei para ele, não, eu não vou te emprestar também não. Liguei para minha secretária em Curitiba, eu tenho um escritório meu em Curitiba, eu tenho outro no Rio de Janeiro. Falei, eu não vou te emprestar. Eu vou dar de oferta para o seu ministério. Nós vamos resolver isso aqui hoje. Porque Deus tem um propósito na minha vida. E Ele tem na sua também, pastor. Você é meu amigo. Mas aquele dia você como amigo tentou matar o meu projeto. Você está entendendo o que eu estou falando com você nessa noite? Por que vai desistir? Está difícil? Você vai passar por isso. Você vai passar por isso. E ele falou assim, por que você está tão tímido? Por que vocês têm medo? Vocês não têm fé? Isso é, vocês não têm fé a longo prazo? Se você ler o resto dessa história, você pode ter certeza que eles chegaram molhados lá, todo mundo, tá? Todo mundo chegou ensopadinho, mas chegaram. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, eu estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então